No vídeo de hoje eu quero te mostrar como que eu faço para conectar o WhatsApp do meu cliente à minha Evolution API. Muitas vezes, quando a gente está criando nossos projetos de automações, principalmente quando trata de um agente atendendo através do WhatsApp, a gente precisa fazer a conexão desse número que o cliente gostaria de utilizar no bot, né, no agente fazendo o atendimento. Então, para isso, normalmente as pessoas fazem videochamada para pegar esse número, ou então até presencialmente mesmo. Então eu vou mostrar hoje através de um fluxo que o Henrique disponibilizou para a gente lá no grupo do Nine Labs, que é um fluxo muito simples, onde a gente consegue enviar para o cliente um link, o cliente digita o nome da instância, ele gera o QR Code, o cliente faz a sincronização como se estivesse fazendo a conexão do WhatsApp via web mesmo. Então é um fluxo bem simples, bem legal e torna a sua entrega do seu agente para o cliente muito mais profissional. Ah, e esse fluxo vai estar disponível também lá no grupo. É só entrar no grupo e falar que quer o fluxo de gerar o QR Code que a gente disponibiliza lá, beleza? Então, sem mais delongas, bora lá para o vídeo? Bom, então aqui eu já estou com o fluxo aberto e esse fluxo de geração do QR Code aqui, ele é composto por dois fluxos. Então a gente tem o primeiro fluxo, que é o fluxo responsável por gerar a tela, né, o HTML, onde o cliente vai digitar o nome da instância e fazer a conexão, vai aparecer para ele lá o QR Code e ele fazer a conexão. E tem um segundo fluxo responsável por gerar o QR Code. Então aqui eu vou ativar, vou deixar aqui o fluxo em modo de produção e vou acessar para vocês verem como que funciona. Então vou abrir aqui a minha URL de produção, vou copiar ela. Beleza, ele exibe para a gente, né? No caso, ele vai exibir para o cliente aqui essa tela com algumas instruções e tudo mais. E para isso funcionar, previamente você tem que criar a instância. Então, vou criar uma instância rapidinho aqui só para teste mesmo. Ou seja, você já cria a instância para o cliente, você coloca o nome dessa instância e o número. Depois, o cliente ele entra aqui, digita o nome da instância, ou seja, eu acabei de criar a instância lá. Você fala com ele, olha, acessa esse link e digita o nome da instância tal. Aí fala lá, instância teste, por exemplo. Clicou em gerar QR Code, o QR Code é gerado, aparece para ele aqui as instruções, então abre o WhatsApp, acesse em aparelhos conectados, escaneie este código. Ele tem aqui alguns segundos para expirar, então todo o QR Code gerado pelo Evolution API, ele tem um tempo mínimo ali para expirar o QR Code, senão ele não funciona mais. Então, quando esse tempo acaba, ele exibe aqui para o cliente falando que o código foi expirado e ele precisa clicar de novo aqui em gerar código. Então, olha lá, ó, ele QR Code expirado, gera um novo código, eu clico aqui para gerar um novo código, ele gera um novo código e entra um novo ciclo para expirar. Então, simples assim. A questão de já enviar para o cliente, pedir para ele digitar aqui, poderia ser feito de outras formas. Você poderia enviar já como parâmetro da URL, né? Enfim, mas a ideia, até a título de segurança, é que você crie primeiro a instância e fala para o cliente digitar o nome da instância aqui para funcionar, às vezes vai funcionar tudo certinho. Então, que se eu atualizar, por exemplo, e colocar um nome que não existe, ele vai trazer, ó, resposta inesperada do servidor, verifique o console, ou seja, um erro da instância que não existe. Feito aqui, mostrei como que funciona, agora vamos abrir aqui o fluxo. O fluxo ele também é bem simples, né? Bem prático. O primeiro nó é um nó de webhook que está no estilo GET e eu coloquei aqui o Path 9 Labs. Poderia ser o nome que você quiser para facilitar, né, essa identificação para o cliente na hora de enviar o URL lá para o cliente. E um outro ponto importante é colocar esse responde aqui. Eu coloquei para usar a responder somente com esse nó, responde to webhook, que é o último nó aqui, que é o nó responsável por enviar o HTML lá para a nossa tela. Então, é esse nó que exibe essa tela aqui para a gente quando a gente acessa a URL. O segundo nó é o nó Edit Field, Set Field, né? Que eu coloco aqui algumas informações. Então, eu coloquei aqui ajuda,
que nada mais é que esse botão, quando a pessoa clica nesse botão ajuda aqui, ele vai para o link, poderia ir para o link, poderia ir para o e-mail, poderia até ir para o WhatsApp web e a pessoa iniciar a conversa lá para pedir ajuda ou algo do tipo. E aqui o segundo parâmetro que eu coloquei aqui de forma dinâmica é o endpoint, que é o endpoint responsável por gerar o QR Code. E no nosso caso aqui, é esse primeiro webhook aqui, é o endpoint desse segundo fluxo que vai ser acionado no modo post, recebendo lá ó, o parâmetro instância, que é o nome da instância, para ele executar o restante do fluxo. Então, voltando aqui, o terceiro nó é o nó do HTML, que é o nó onde exibe mesmo a tela, que é exatamente o HTML dessa tela. Então, aqui ele tem toda a estilização. Eu não vou entrar em detalhes como que foi feita essa tela do HTML, até porque eu vou disponibilizar esse fluxo lá no grupo. É só entrar, copiar, e se você manja um pouquinho, tem alguma noção de HTML, CSS, Tailwind, você pode customizar aí, colocando a logo, a sua logo, ou a logo do cliente, enfim, você pode mudar essa tela aqui, tá bom? E aqui ainda no HTML, a gente tem o JavaScript, que é o JavaScript responsável por acionar o segundo workflow, né? Ele que aciona o segundo fluxo lá para a geração de QR Code. Então aqui ele tem um método para gerar o QR Code e ele pega as informações que a gente puxou lá do campo, né? Ele faz toda a questão aqui de exibir o load e tudo mais, mas o que é importante é aqui, ó, a gente envia um fetch para o endpoint, que eu defini a variável aqui do endpoint, que é o JSON endpoint, que é exatamente o endpoint que foi setado aqui nesse nó, endpoint, tá vendo? E aqui, deixa eu aumentar a tela de novo, e aqui ele aciona via post esse endpoint e a gente recebe a imagem. Só que a gente recebe a imagem no tipo binário e a gente precisa converter ela aqui utilizando esse método blob, que através dessa conversão a gente vai conseguir exibir a imagem dentro dessa tag image HTML aqui, que é o que vai aparecer o nosso QR Code, exatamente aqui. Tá vendo? Ele traz a imagem para a gente do QR Code aqui. Feito isso, o próximo nó já é o nó para carregar, para exibir essa tela. Agora vamos para o próximo fluxo, que é o fluxo onde é responsável por gerar o QR Code, né? Então aqui ele recebe também um endpoint, um nó do estilo webhook no modo post, o path atualizar QR Code e também a gente pede para ele retornar somente depois quando no último nó, que é esse nó aqui do response to webhook, né? Que é esse último nó aqui, tanto se for gerado ou se ocorrer algum erro, né? Ou se, por exemplo, falar que já está conectado ou algo do tipo. O segundo nó é o nó do Evolution API, é um nó da comunidade. Se você não tem esse nó instalado, para instalar ele também é bem tranquilo. Você clica aqui, ó, no avatar aqui embaixo, né, no seu nome, depois em Settings, deixa eu salvar aqui para não perder. A gente clica em Settings, aí você clica nesse link Community Nodes aqui. Dentro de Community Nodes, você pode instalar não só o Evolution API, como vários outros nós da comunidade. Aqui, esse específico do Evolution API é esse aqui, ó, N8N Nodes Evolution API. Para instalar, é só clicar em Install, digitar o nome aqui, marcar que você entende os riscos por ser um nó da comunidade, clicar em instalar e pronto. Esse nozinho aqui do Evolution API já vai aparecer no fluxo para você utilizar, tá? Ele é bem prático porque ele tem vários recursos, facilita muita coisa na hora de enviar imagem, textos, enfim, todas as funcionalidades do Evolution API está dentro desse nó da comunidade que agiliza muito o processo, ao invés de você ficar utilizando lá os nós de HTTP request. Mas isso fica a seu critério também. E dentro do nó do Evolution API, tem um recurso aqui, a gente vai selecionar instância, e a operação vai ser conectar instância. E essa operação recebe o nome da instância que veio no corpo aqui do nosso webhook, que é exatamente
o nome que nós digitamos aqui. Feito isso, ele faz uma verificação para ver se retornou, né? Se o status da instância está como open para poder receber essa nova conexão. Se tiver tudo ok, ele parte para a geração lá da imagem do base 64. Se não, ele retorna vazio, por exemplo, aí dá algum erro no front-end aqui, ele mostra algum erro, alguma falha, né? Aqui, se tiver tudo certo, se a instância já está criada, aguardando conexão, ele já limpa o código base 64, porque aqui o Evolution API ele retorna o base 64 com alguns detalhes, informando que é do tipo image, por exemplo. Se eu não me engano, acho que é PNG que ele retorna aqui para a gente. Eu só faço a limpeza do base 64, pego esse base 64, converto em uma imagem, nesse outro nó aqui, e esse nó é o move base 64 string to file, ou seja, ele pega o base 64 que está em uma string e converte em um arquivo. No caso aqui, ele está convertendo para uma imagem. Então, se eu vir aqui, ó, é esse nó aqui que faz isso aqui, ó, que é o convert, que é o convert to file, move base 64 string to file, que ele vai gerar uma imagem. Assim que ele gera a imagem, ele já retorna lá para o nosso HTML a imagem do QR Code. E feito isso, aí já entra o processo, o QR Code aparece lá, o cliente aponta, faz a conexão e pronto, está funcionando o WhatsApp do cliente na sua Evolution API. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva aqui no canal, deixe o like, ative o sininho e também escreva um comentário qual tipo de conteúdo você gostaria de ver aqui no Nine Labs. E não se esqueça de participar do nosso grupo do WhatsApp, que o pessoal por lá está muito engajado, está bem legal. Todo mundo se ajudando, independente do seu nível de conhecimento. Beleza? Valeu e até a próxima!